Meus queridos e amados irmãos, eu vou convidar vocês a lermos 3 textos das Escrituras para falarmos a respeito da obra que Deus realiza em nós. E os 3 textos que nós vamos ler estão no livro de Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos fala dos primeiros dias da igreja cristã. E traz ensinamentos tremendos, maravilhosos, pois fala das primeiras ações dos apóstolos em ir pregando o evangelho de Jesus Cristo. E eu quero começar pelo texto de Atos 3:19, depois nós vamos ler Atos 4:12 e Atos 16:31, para falar a respeito da obra que Deus realiza em nós. É grande, é maravilhosa. E eu quero que nós possamos convidar todos vocês a refletir junto comigo a partir dos textos da palavra de Deus. Atos 3:19 e 20 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 16:31. Diante de um homem que estava desesperado e querendo se matar, Paulo e Silas lhe disseram diante da pergunta que ele fez no versículo 30, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. A obra que Deus realiza em nós é uma obra salvadora. Foi justamente para salvar que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por meio dele. Deus enviou Jesus para salvar o mundo. A obra de Deus é salvadora e ela só se realiza na nossa vida quando primeiramente nós nos arrependemos dos nossos pecados. E é justamente isso que Pedro está falando em Atos capítulo 3. Pedro está discursando no templo, onde ele tinha ido e tinha encontrado ali um homem coxo na porta do templo, e mesmo não tendo prata nem ouro, né, coisa que é super valorizada pela sociedade, Pedro, se voltando para aquele homem, olhando para ele, disse, eu vou te dar algo mais precioso do que prata e ouro. Eu acho que nesse intermédio aquele homem deve ter ficado perplexo assim, mas ele deve ter pedido, me dê uma esmolinha pelo amor de Deus. Pedro disse, olha, eu não tenho prata nem ouro. E aí aquele homem disse, poxa vida, eu não vou ganhar nada desses camaradas. E aí Pedro disse, eu vou te dar algo muito mais valioso. E aquele homem deve ter ficado em algum momento com alguma expectativa. Ou talvez assim, mas como assim? Né, perplexo por esperar. O que ele poderia me dar algo de mais valor, senão prata e ouro? Pedro se virou para ele e disse, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquele homem estava ali na porta do templo, não era daquele dia apenas, mas de muito tempo. Todo mundo conhecia aquele paralítico. E sobrenaturalmente, extraordinariamente, aquele homem, né, se levanta porque ele era coxo. Depois questionam seus pais se ele era coxo verdadeiramente ou não. Mas aquele homem era conhecido de todos ali. Jesus, através de Pedro ali, João, fez um grande milagre que era notório a todos. Aí cataram Pedro e João e foram interrogá-los, porque grande foi o alvoroço
né, na porta do templo ali e em toda Jerusalém. As autoridades religiosas disseram, olha, em nome de quem? Na autoridade, com que autoridade vocês fizeram esse milagre? E aí Pedro começa a discursar, e em meio a esse discurso ele vai dizer, olha, vocês precisam se arrepender dos vossos pecados. Sabe, irmãos, a obra que Deus veio realizar em nós é uma obra salvadora e ela passa primeiramente por arrependimento. Por admitirmos os nossos pecados. E arrependimento tem a ver com muito mais do que admitir que somos pecadores. Tem a ver necessariamente com uma mudança de pensamento. Tem a ver com uma atitude em relação a Deus e a sua palavra. Eu ouvi um pregador fazendo um discurso, né, informativo a semana passada. E ele disse, olha meu amigo, as coisas que eu vou lhe dizer aqui estão baseadas na Bíblia Sagrada. Então se você não crê na Bíblia, talvez você não me dê crédito algum. Mas para você que de alguma forma tem a Bíblia como a palavra de Deus, então isso que eu vou dizer deve lhe chamar a atenção. Se a gente vai falar sobre física, a gente tem que ter lá, talvez um livro de Isaac Newton. Se a gente for falar talvez sobre biologia, a gente vai procurar lá uma grande personalidade nessa área. Se a gente for procurar falar sobre psicologia, a gente vai buscar lá Jung, Freud ou qualquer outro grande psicólogo, psicanalista. Para todas as ciências tem lá os seus grandes idealizadores, seus grandes pensadores. Para as verdades de Deus, irmãos, nós temos não um idealizador humano, mas temos o próprio Deus, que usou homens inspirados por Ele para escrever a Bíblia Sagrada. E nós decidimos crer nas Escrituras, para termos conhecimento sobre Deus e sobre a vontade dEle para nossas vidas. Precisamos nos arrepender, e isso tem a ver com a mudança de direção, do caminho de pecado para o caminho que é Jesus Cristo. O texto de Atos diz, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento tem muito mais do que imaginar, dizer assim, poxa vida, eu sei que eu estou distante da vontade de Deus. Arrependimento deve nos levar a uma mudança, a uma atitude que deve ser de mudança de atitude, de pensamento, e deve ser de direção, mudança de direção. Antes nós andávamos por caminhos que pareciam-nos direito, e que a Bíblia diz que seriam caminhos de morte, mas agora estamos caminhando para Deus. Tomamos a decisão de dizer assim, não, eu quero voltar, eu quero ir para o caminho de Deus, eu quero ir para a direção que a Bíblia fala, aponta, e se é Jesus o caminho que me leva para Deus, então eu quero seguir nos passos de Jesus. Mas para isso, irmãos, para tomarmos essa atitude, para de fato nos arrependermos, isso só poderá ser realizado através da fé. Não dá para nos arrependermos se de fato não tivermos fé em Deus. Eu não falo aí da fé conceitual. Eu não falo da fé apenas como até alguns crentes já dizem. Ah, pastor, a fé é o firme assentimento, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não, eu não estou apenas perguntando a respeito do conceito de fé. Eu estou falando aí, de fato, com uma postura, com uma atitude, que é de apropriar-se das promessas de Deus, que é de concordar com o que Deus diz e abandonar a confiança em si mesmo e lançar-se nos braços de Deus. Enquanto nós estamos confiados mais em nós mesmos, mas eu tenho aquele contato lá naquela empresa, eu vou conseguir lá um emprego. Eu tenho um contato lá, eu conheço o desembargador do Supremo Tribunal Federal. Essa causa já está ganha. A confiança em si mesmo, a confiança nos homens não poderá nos garantir todas as vitórias que nós precisamos. O salmista Davi, ele diz, num dos seus salmos, muitos confiam em carros, outros em cavalos, outros na própria força. Mas o cavalo é vã esperança de vitória. Há muitas vitórias que não podem ser ganhas com o cavalo. Montado no melhor dos cavalos que possam existir, há muitas batalhas que não podem ser vencidas, mesmo com um bom, um excelente, um extraordinário cavalo. Por mais experiente que nós sejamos, por mais treinamento que tenhamos, há muitos perigos nesse mundo, dos quais nós não podemos nos livrar. E é justamente para esses perigos, é justamente para esses problemas, é justamente para as causas impossíveis, que Deus sabia que nós teríamos limitações e não poderíamos resolver, que Deus
Deus estabeleceu o seu plano salvador, salvífico. O seu plano, a salvação vem primeiramente de Deus, através de Jesus Cristo. Mas para isso é preciso nos arrependermos e termos fé em Deus, fé em Jesus. Acreditarmos nas promessas que Deus fez a respeito de Jesus. E decidirmos firmemente concordar com o que Deus diz e abandonar a confiança em si mesmo e lançar-se nas mãos de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé que não é de nós mesmos, ela é um dom de Deus, ela é um presente, Ele dá a todos. Ele dá a todos que o buscam, que o invocam. A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós ouvimos essa palavra, quando Ele convida-nos para vir a Ele, cansados e oprimidos, e Ele promete nos aliviar, Ele promete plantar a semente da fé nos nossos corações. A obra que Deus faz na nossa vida, irmãos, é uma obra regeneradora. A palavra no grego tem o sinônimo de gerar de novo. Não é uma reforma. Não é simplesmente mascarar uma realidade. Não, Ele vai nos gerar de novo. A obra salvadora de Deus, quando Ele nos chamou através de Jesus Cristo, eu quero fazer de você uma nova pessoa. Você vai nascer de novo. Você tem ideia de quantas pessoas existem nesse mundo? Elas dariam tudo o que têm. E até o que não tem, se possível fosse, elas dariam para nascer de novo. Porque elas olham para a sua vida, olham para a sua história de vida e dizem: meu Deus, isso não é vida. Mas você sabe que foi justamente para nos dar vida com abundância que Jesus Cristo veio? Nós vemos a morte, parece que reinando nos quatro cantos desse mundo. Nós vemos as guerras dizimando milhares e milhares e milhões. E nós dizemos: meu Deus, se de fato Deus veio nos dar vida, e porque de fato parece que é a morte que está prevalecendo. Você sabia que os cemitérios, a maioria deles já foram ampliados, e ampliados, e ampliados, e ampliados, e já estão modificando até a forma de enterrar as pessoas, porque tem se multiplicado grandemente mais o número de mortes do que a capacidade de poder enterrar as pessoas dignamente. Sem contar aqueles que são jogados, dentro de um rio, ou enterrados lá dentro de uma mata, e que muitos desses, milhares desses, ninguém sabe. Ele veio nos fazer nascer de novo, é uma criação espiritual. Embora o nosso parente, embora o nosso pai, a nossa mãe, a esposa, o marido, o filho olhe para o pai e veja ele aparentemente a mesma pessoa, é como Nicodemo disse: mas como pode um homem nascer sendo velho? É algo perplexo isso, não é algo assustador até certo ponto, Como é que pode um homem nascer sendo velho? Meu Deus, eu posso acreditar que o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, que foi um homem tão errado até esses presentes dias, ele pode nascer de novo, ser uma nova pessoa? Pode, porque aquilo que parece impossível aos homens é possível para Deus. Jesus veio realizar em nós uma obra regeneradora. Jesus pode nos fazer nascer de novo. Você não foi apenas reformado, você não vai ser apenas reformado, mas pode nascer de novo. Você pode receber uma nova vida da parte de Cristo. Pois se alguém está unido com Cristo, é nova criatura. Você já pensou em plenos 30 anos, 25 anos, 40, 55 anos, poder 60 anos, talvez mais para o final dos dias, já mais perto de partir daqui dessa vida? Ainda assim, um homem desse, uma pessoa dessa pode ter oportunidade de nascer de novo, pastor? Nascer espiritualmente? Pode, porque a salvação de Deus é para todos. Ele pode dar uma nova oportunidade, e Ele quer dar uma nova oportunidade para todos. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: olha, Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu tinha já minha religião, eu já tinha lá aprendido muito da lei de Deus, da Torá, das escrituras, dos profetas. Eu conheço de trás para frente, de frente para trás, mas a religião não salva ninguém. E aí Paulo teve que passar por uma experiência
né, especial, particular com Jesus. E ele agora admitia: olha, Jesus veio salvar os pecadores e eu sou o principal deles. Não há pecador que Jesus não possa salvar, porque no nome de Jesus há poder para salvar. Foi justamente para isso que ele veio para buscar e salvar o perdido. Não foi o são que ele veio buscar, que ele veio salvar. Não foi quem não se acha perdido, ele veio para quem se acha perdido, sem rumo, sem direção. Para quem acha que não tem mais esperança. Para quem acha que não tem mais jeito. Eu tenho ouvido muitas mães dizer: ah, mas esse meu filho não tem mais jeito. Ou então a mulher dizer: esse marido não tem mais jeito. Ou então o marido dizer: essa mulher não tem mais jeito. Para Deus tem. Para Deus sempre há solução. O texto diz lá em Atos 4,12: não há salvação em nenhum outro. E quem é que não precisa de salvação, irmãos? Todos precisam de salvação. Todos os dias nós precisamos ser salvos. Mas há uma salvação da qual, uma vez ela começada a nossa vida, ela irá até o fim. Até o dia em que o Salvador virá e consumará essa salvação nas nossas vidas. Você pode, com essa obra regeneradora de Cristo, ser transformado num membro da família de Deus. Você tem ideia de quantas pessoas estão por aí se sentindo abandonadas, rejeitadas? Eu saía de casa, ouvia um trecho, né, do Domingão lá, daquele camarada, né, que vocês sabem. E tinha uma mulher ali dando testemunho ali. Tinha passado ali uma cena onde ela estava ali falando que ela foi largada aos 15 dias de vida. Ela não sabe quem é mãe, quem é pai, quem é irmão, não sabe nada da família dela. Ela já é uma mulher de quase 40 anos, pelo que eu vi ali. E ela não conhece mãe, nem pai, nem irmãos. Imagine a situação, né, dessa mulher, a cabeça dessa mulher. Não é porque minha mãe me rejeitou, porque eu fui gerada e depois fui jogada, largada, abandonada, porque ninguém procurou saber, né, do meu paradeiro. Você tem ideia de quantos milhares, milhões de casos existem, né, aqui no Brasil, no mundo inteiro? Quantas pessoas se sentem, né, um nada, porque ela não tem uma mãe, ou pelo menos tem, mas não sabe quem é? Quando o Senhor nos regenera, Ele também nos dá a digna condição de pertencermos à família dEle. A família de Deus. Olha quantos pais nós temos aqui. Quantas mães, quantos irmãos e irmãs. Quando damos valor, quando nos envolvemos, quando participamos, nós somos abraçados por essa família. Nós temos uma família para para dizer que é nossa. Você pode, como eu disse uma jovem uma vez, você pode adotar um irmão aqui como seu pai. Você tem Deus como seu pai que está nos céus. Você tem o seu pastor como pai espiritual. E você pode adotar um irmão. Você pode pedir um irmão: olha, você quer ser meu pai? Um irmão, um amigo, que vai poder se preocupar com você, como um pai, para dar carinho, para dar orientação, para puxar a orelha também, não é? Para chamar a atenção também quando estiver fazendo coisa errada. Todos, na verdade, somos pais, mães, irmãos, uns dos outros, porque estamos unidos no amor de Cristo Jesus. Você não precisa mais continuar sozinho, se sentindo sozinho, abandonado e rejeitado, porque Deus te deu uma nova família. Nós somos a família de Deus, quando de fato o aceitamos e nos convertemos a Ele. A obra de Deus na nossa vida, que passa pelo arrependimento, pela fé em Jesus Cristo, pela regeneração, que é o que Deus realiza em nós, passa também pela justificação. Ou seja, Deus, através de um ato soberano, Ele declara que nós somos livres de culpa. Você sabia que a culpa é um dos sentimentos que ela vai corroendo a pessoa? Ela vai comendo a pessoa por dentro.
Tem pessoas que não se sentem felizes, que não podem experimentar a felicidade porque elas se sentem eternamente culpadas. Porque de repente um pai morreu e o filho acha que a culpa é dele, ou o filho morreu e o pai fica ali naquele drama achando que a culpa é dele, ou então a mulher, ou então de repente o casamento se desfez e aí fica uma das partes, ou as duas partes se culpando, né, achando que a culpa, né, foi de um ou foi mais do outro, ou então ficam se acusando, a culpa é sua, não, é sua, e ninguém assume culpa de nada. Mas quando nos convertemos a Jesus Cristo, sabe o que nós devemos fazer com a culpa? Entregá-la para Jesus. Entregá-la para Jesus, porque é Ele que tem autoridade, pelo seu ato soberano, nos declarar livres de culpa. Porque quando erramos, irmão, nós pecamos contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Diante dos valores que nós temos recebido dos nossos pais, da nossa família, ou de quem nos acompanhou desde o nascimento. Quando erramos, temos esses 3 níveis de culpa. E muitas vezes pedimos perdão a Deus, pedimos perdão ao outro, mas não nos perdoamos. Tem pessoas que estão sendo consumidas pela culpa, e não é de hoje. E não conseguem se alegrar, não conseguem, né, ter prazer na vida, não conseguem desfrutar das bênçãos de Deus, não conseguem confiar plenamente no amor de Deus. Olha, o amor de Deus é tão grande que o evangelista João disse, olha, Deus nos amou de tal maneira. Ele não encontrou uma expressão. Não há uma expressão no grego, não há uma expressão no alemão, não há uma expressão no inglês, não existe uma expressão no português que possa traduzir o grande amor de Deus pelas nossas vidas. E é por isso que ele pode dizer para cada um de nós, você está livre. Você está livre da sua culpa, você não precisa ficar aí se consumindo, porque você já pecou muito, porque você já cometeu pecados que você não pode nem falar de público. Não importa quantos pecados nós já cometemos, que tipo de pecado nós já praticamos, o que importa é o grande amor de Deus pelas nossas vidas. O que importa é que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Eu sei que vez por outra alguém vai ter a ousadia de dizer na nossa cara, a culpa é sua, isso está acontecendo por sua causa. Eu sei que é muito fácil, irmão, apontar o dedo e colocar a culpa nos outros. É muito fácil fazer isso, o próprio diabo é o nosso acusador. Mas sabe o que nós temos que fazer? Mandar quem quer que seja, ou mesmo o diabo, se vier em pessoa, mandar ele falar com o nosso advogado fiel. Você já experimentou? Alguém tentou te acusar essa semana? Se alguém tentar te acusar amanhã, diga, vai ter com o meu advogado fiel. Quem é esse teu advogado? Jesus. Fala, tenha coragem, fale. O diabo vai ter que se calar diante da sua atitude de fé. O ato de Deus, pela fé, quando aceitamos a Jesus, temos Ele declarando para cada um de nós, e eu espero que todos aqui já tenham ouvido, Ele dizer, você está livre da culpa. Por isso que lá em Romanos 5:1 ele diz, tendo sido, pois, justificados com Deus, temos paz com Ele. Sabe por que nós podemos ter paz com Deus hoje? Porque através de Cristo nós somos justificados, declarados livres de culpa. E aí agora nós podemos ter paz com Deus. Você sabia que a humanidade só pode ter paz uns com os outros se primeiramente tiver paz com Deus? Enquanto a humanidade não fizer as pazes com Deus, não poderá ter paz nesse mundo. Enquanto nós não fizermos paz com Deus, não poderia haver paz na nossa casa. Alguns casais, algumas famílias que eu tenho visitado, eu digo, olha, procura entrar em comunhão com Deus, fazer as pazes com Deus, rapaz. Faz as pazes com Deus porque Ele é o príncipe da paz. Todo esse inferno que está acontecendo aqui na tua casa vai ser banido na autoridade do príncipe da paz, Jesus Cristo. Busca comunhão com Jesus. Busca a palavra de Jesus. Invoca o nome de Jesus. Pede ao príncipe da paz para reinar em você. Porque aí você vai se tornar um promotor da paz. Mas não, eles querem qualquer outra solução, menos essa. Porque essa requer, sabe o quê? Obediência, submissão, sacrifício. A paz tem um preço, irmãos. O preço que foi pago por Jesus. Agora nós precisamos aceitar Ele, ou seja, a palavra dEle, a orientação dEle. E aí tem hora que o Senhor vai dizer para nós, marido, pede perdão. O marido vai ficar ciscando lá e não quer pedir perdão para a mulher. Não, porque eu tenho razão, ela não tem razão.
Rapaz, o que é que importa? Você ter razão ou ser feliz? Me diga o que é que importa, o que é mais importante na sua casa? Você ter razão, o filho ter razão, a mulher ter razão, a mulher ou o marido ter razão e vocês viverem no inferno? Jesus disse, pai, perdoa, pai, porque eles não sabem o que fazem. Você já leu o texto? Olhando para todo o contexto, você já viu Jesus dizendo isso? Diz assim, Jesus devia estar delirando lá. Como é que ele está dizendo que o povo não tem culpa? Como é que ele está pedindo a Deus que perdoe? Se fosse eu, Senhor Jesus, eu tinha dito, Senhor, manda fogo do céu e fulmina essas pragas. Queima tudinho, Senhor. É assim, irmãos. Justificação, irmãos. Quando Jó fez uma pergunta, como pode um homem ser justo para com Deus? Você sabe como é que pode? Como é que um homem pode ser justo para com Deus? Sabe como é que Paulo responderia a essa pergunta de Jó? Ele poderia dizer assim, a justificação vem pela fé, Jó. Está lá em Romanos 1,17 a resposta de Paulo. Como é que um homem pode se tornar justo diante de Deus? Sabe como? A justificação só pode vir pela fé. Sabe como é que Deus pode declarar você livre de culpa? Livre de ser acusado por quem quer que seja? Só você tendo fé em Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo e Silas disseram lá, o carcereiro que estava desesperado, com a espada queria se matar, pensando que os presos tinham fugido. Quando aquele homem perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta, irmãos, que é possível que muitas pessoas, muitas famílias, se não muitos que estão aqui nessa noite, estejam se fazendo, meu Deus, como é que eu vou conseguir resolver esse problema amanhã? Ou seja, como é que eu poderei sair dessa? Quem poderá me salvar daquele problema de amanhã? Só Jesus. Não foi isso que Atos 4,12 disse? Não há salvação em nenhum outro. Chama pelo nome de Jesus, invoca o nome de Jesus, clama pelo nome de Jesus, busca Jesus de todo o teu coração e você vai encontrá-lo. Você vai ver o Senhor agir na tua vida. Eu não sei se vai ser de forma simples ou sobrenatural. Eu sei que Deus está agindo em favor daqueles que clamam pelo seu nome. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que a obra da regeneração, da salvação de Deus, passa pela regeneração, pela justificação e, por último, pela santificação. Meus amados, a santificação é mais um aspecto da salvação. A santificação significa tornar-se santo. Significa ser separado por Deus para o seu uso. É isso o significado da palavra santo. Você já pensou quando o Senhor nos salvou? Nós não valíamos R$2 furado. Nós não valíamos nada. Só o diabo queria nos arrastar lá para os quintos dos infernos. Tinha quem zombasse de nós, tinha quem não acreditasse em nós. Mas o Senhor olhou para nós e disse, eu amo vocês. Se vocês vierem a mim, eu vou abençoar vocês. Eu vou dar alívio a vocês. Não foi isso que ele disse lá em Atos 3,19? Arrependei-vos e convertei-vos para que venham assim os tempos de refrigério. Pela presença do Senhor. Nós estávamos cansados, irmãos, oprimidos. Mas o Senhor tem nos aliviado. Nós estávamos na maior miséria, mas o Senhor tem nos feito prosperar para a glória do seu nome. Quem olhava para nós e olha para nós, olhou para nós antes e olha para nós agora, diz, quem te viu, quem te vê, hein? Rapaz, tem umas pessoas aí vendo algumas fotos minhas lá que eu posto, ou que alguns irmãos postam lá no Facebook, e alguns irmãos lá de Pernambuco, pastor, hein? O senhor tá aí que tá, hein? Pastor, tá na bênção, hein, pastor? Eita, pastor, tá aí feliz da vida, né? Bênção dos céus sobre a minha vida. Quantos outros irmãos estão aí sendo felicitados? Quantos irmãos estão aí vendo, né? Outros vendo fazer um comentário lá, bota o K, né? KKK, dando risada, olhando para a sua foto, dando risada, mas não é zombando de você, não. É dizendo, poxa vida, olha como está o irmão fulano, olha como está ciclano. Rapaz, quem viu aquele camarada, olha a situação dele agora. Pois é, irmãos, porque as promessas de Deus têm se cumprido sobre as nossas vidas. E aí o diabo fica lá babando, furioso, revoltado. Ele vai explodir, irmão, de raiva. Mas o Senhor Deus disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E aí o Senhor diz, ele vai vir a mim, eu vou dar a eles a vida eterna e ninguém vai tirá-las das minhas mãos. Santificação, irmãos, tem a ver com ser separado
por Deus para o uso dele. É você ser separado do mundo para pertencer a Deus. Houve uma época que houve uma campanha lá em Pernambuco que dizia assim: diga sim para Jesus e não às drogas. Ou era não às drogas e sim para Jesus. Só é possível dizer não ao mundo, irmão, se primeiramente você disser sim para Jesus. Porque o mundo está aí cheio de atrativos, cheio de ilusões, cheio de aparentes bons caminhos. Nós só temos condições de dizer sim, não para o mundo, se tivermos dito sim para Jesus. Mas quantos milhões e milhões e milhões não têm conseguido ainda? Não ouvem o evangelho, não querem nem ouvir, não dão a oportunidade de Deus falar ao seu coração, de lhes mostrar o plano da salvação, a obra que Ele pode realizar na sua vida. É isso mesmo, Ele pode. Jesus pode lhe regenerar, Jesus pode lhe justificar, Jesus pode lhe santificar, separar você desse mundo para você ser usado por Ele. Para você fazer diferença nesse mundo, meu irmão. Ter comunhão com Ele, servi-lo com alegria. Enquanto que justificação é o que Deus faz por você, santificação é o que Deus faz em você. Santificação é o que Deus faz em nós. Quando nós viemos para Jesus, viemos todos sujos, imundos, cheios de pecado, cheios de maldade, malícia, beberrões, comilões, farristas, outros eram prostitutos, literalmente. Eram imundos, abomináveis aos olhos do Senhor. Mas por causa do grande amor dele, Ele nos chamou, nos regenerou, nos justificou e agora quer santificar-nos. Sabe por quê? Porque Ele só pode usar vasos limpos. Ele só pode usar um homem agora que tenha sido regenerado, justificado, santificado. Por isso que você tem que nascer de novo. Porque desde pequenininho nós aprendemos se chegar em casa apanhado, vai apanhar 2 vezes, viu? Olha, se alguém zombar de você, zombe dele também. Se alguém esculhambar sua mãe, esculhamba a mãe dele, o pai, a mãe, a avó, a bisavó, esculhamba todo mundo da família dele também. Sem falar da malícia, da maldade, da desonestidade. A odiar. Vem cá, você é meu amigo, é aqui do meu lado, mas inimigo é ferro e fogo. Aí quando nós viemos para Jesus com todos esses conceitos, esses valores deturpados de pecado, aí Jesus disse: agora vocês vão ter que nascer de novo, aprender tudo de novo. Olha, eu quero dizer a vocês que vocês não devem odiar os vossos inimigos, vocês não devem dar comida com veneno para o seu inimigo, dê comida a ele, mas não bote veneno, Ore pelos que vos perseguem, abençoe os que vos maldizem, Sejam fiéis em tudo, honestos em tudo, direitos em tudo. Aquilo que você quer que os homens façam por você, faça você por eles. Plante o bem. Irmãos, nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Santificação é um processo que precisa ser desenvolvido. É o que Deus quer fazer em nós. E aí, como é que isso vai se realizar? Através da fé na obra redentora de Cristo. Crendo que todo sacrifício para aquilo que Jesus está nos propondo, sabe o que é? Sede santo como eu sou santo. Sede santo, sede perfeito em todo o vosso procedimento. Na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, no Facebook, no Twitter, por onde você andar, seja santo. Sejam irrepreensíveis e santos. Porque nós não dizemos que somos filhos de Deus? Então não convém a um filho de Deus andar com mentira. Não convém a um filho de Deus aceitar propina, suborno. Não convém a um filho de Deus roubar o material lá da almoxerifado lá da sua empresa. Não convém a um filho de Deus estar em roda de piada safada. Não convém a um filho de Deus colocar o pé para o outro tropeçar. Não convém a um filho de Deus ficar rindo do que caiu e se machucou. Não, isso são só alguns exemplos na prática. Porque Deus nos chama para sermos santos e irrepreensíveis. Santos, ter ficha limpa, coisa que muitos daqueles que se dizem autoridade pública não têm no nosso país. Você é ficha limpa com Deus? Você sabia que nessa noite Deus poderia pegar um prumo, que é um instrumento que o pedreiro, o mestre de obra usa, para colocar e averiguar a linha reta de uma parede? Saber o quão ela está reta? Quão ela não está troncha, entronchando para um lado ou para o outro? Como é que está a sua vida com Deus? Pastor, eu tenho procurado andar em santidade diante do Senhor, meu Deus.
Porque eu já fui muito imundo, já fui muito sujo, mas agora eu tenho procurado andar em retidão e temor diante do meu Deus. Porque eu sei quão grande obra Ele tem feito na minha vida, de regeneração, de justificação. Quantas bênçãos Ele tem derramado sobre a minha vida. Sabe como é que a santificação vai ser desenvolvida? Pela fé na obra redentora, pela leitura, crença e obediência na Bíblia, pela renúncia ao pecado e pela entrega da própria vida a Deus. Talvez não esteja muito distante, onde nós teremos que escolher entre obedecer a Bíblia e obedecer na outra mão a Constituição Federal do nosso país. Talvez algumas artimanhas que o diabo está usando aí para poder fazer a cabeça de alguns daqueles que vão ser representantes do próximo ano, para votar leis de pecado, né, no ano seguinte. E somos nós que vamos, né, elegê-los no próximo ano. Talvez eles possam alcançar sucesso. E aí a gente tem que dizer como Pedro e João, importa antes agradar a Deus do que agradar os homens. Você quer me prender porque eu estou dizendo aqui que só Jesus Cristo salva? Você está querendo me prender aqui porque eu estou dizendo que, né, desonestidade, que aceitar suborno é pecado? Então que me prenda. Você está querendo me prender porque eu estou dizendo aqui que adultério é pecado, que o modelo de família é pai, mãe e filhos? Então me prendam. Porque eu creio na palavra de Deus. Porque eu sou filho de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo é a verdade de Deus para a libertação de todo aquele que crê. Só vai afirmar esse discurso, irmãos, quem for santo. Os santos do Senhor serão conhecidos talvez daqui a poucos meses. Muitos já têm sido conhecidos no mundo inteiro, irmãos, onde o Evangelho não pode ser pregado como está sendo pregado aqui nessa noite. Há uma música do cantor Kleber Lucas que ele diz: eu não quero perder tempo com palavras vãs. Eu quero ser puro. Eu quero ser santo. Cobre-me com o teu manto. Ah, meus irmãos, só com a cobertura de Deus é que nós poderemos de fato ser santos e irrepreensíveis nesse mundo de trevas. Brilharmos como luz para iluminar essa nação que está cada dia mais entregue à idolatria e ao pecado. Deus nos chamou para sermos, diante da obra que Ele faz na nossa vida, da obra da salvação que Ele faz na nossa vida, Ele faz com esse fim, para que eu e você sejamos santos. Por isso que Paulo diz: eu rogo, meus irmãos, a vocês, que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. Como está a nossa vida diante de Deus? Podemos ser tidos como sacrifício vivo, santo e agradável? Deus se agradou do nosso culto nesta noite? Ou você está aí resmungando, dizendo: o culto hoje não foi bom? Você sabia que no culto somos nós que prestamos culto para Deus? Não é Deus que está aqui para cultuar você, meu irmão. Não. E aí, filhos amados, vocês querem o que de mim? Não, não é assim. Nós viemos aqui nessa noite para dizer: Senhor, eu venho minha vida te oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu vou convidar o grupo para louvar a Deus com esse cântico. E que a gente possa fazer desse louvor a nossa oração. Porque, irmãos, toda a obra de Deus deve nos levar a nos render ao Senhor. A obra de Deus deve nos levar a uma completa entrega, submissão e obediência. Você que está aqui, meu amigo, nesta noite, ouvindo o evangelho da sua salvação, que é o evangelho da minha salvação, se você crê nesse evangelho e tiver decidido a receber todas as bênçãos de Deus, mas disposto a obedecê-lo, a ser submisso a Ele, a se entregar completamente para Ele fazer a regeneração na sua vida, para Ele te justificar, para Ele começar a boa obra na tua vida da santificação, então você é convidado pelo Espírito Santo de Deus a vir se entregar ao Senhor nesta noite. Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Deus enviou Jesus para te salvar, você será salvo. Mas essa é uma decisão que só você quem pode tomar. Essa é uma decisão que pode mudar a tua vida a partir de agora.
Não importa mais o teu passado, não importa mais os teus erros, não importa quantos pecados tenebrosos você praticou, o que importa é que nessa noite, Jesus pode fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Ele pode começar uma nova história na tua vida. Como diz uma música, se eu não me engano, de Fernandinho, ele diz: uma nova história Deus tem para mim. Uma nova história Deus tem para você. Algo novo Ele pode fazer na tua vida. Algo novo Ele pode fazer na tua casa. A palavra que Paulo e Silas disse àquele homem desesperado que queria se matar, pensando que os presos tinham fugido, foi: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Ah, meu amigo, creia na salvação que só vem de Deus. Só há salvação em Jesus Cristo. Outros fazem algumas promessas mirabolantes aí. Outros acreditam que com algumas magias, algumas coisas possam encontrar a felicidade. Mas salvação só vem de Jesus. Só há salvação em Jesus Cristo. E não importa quão drástica esteja a tua vida. Não importa se ela esteja já de ponta cabeça. Não importa se você já mergulhou de cabeça num buraco sem fundo. Ah, meu amigo, aqui nessa noite tem um Deus que tudo pode fazer na tua vida. Ele pode te tirar desse poço sem fundo. Ele pode dar a você uma nova vida. Ele pode fazer de você uma pessoa de valor para a glória do nome dele. Muitos poderão te ver e dizer: poxa vida, quem te viu, quem te vê, rapaz, é você mesmo? Eu não estou acreditando. É você mesmo, fulano? É você mesmo, fulano? E aí você pode dizer: sou eu mesmo. Eu me encontrei com Jesus. Toda a minha vida Ele transformou. Agora eu sou feliz. Agora eu tenho paz. Jesus salvou a mim. Ele salva você também. Se você quiser o aceitar nessa noite, onde você estar aí, a igreja está orando pela sua vida. Para você que entrou aqui nesse lugar e crê que na palavra de Deus, crê em Jesus, você pode levantar uma de suas mãos. Você pode sair do seu lugar também. Peça licença ao seu irmão aí e diga: olha, eu quero ir lá na frente. Eu quero publicamente dizer que a partir de hoje eu sou de Jesus. Eu quero aceitar Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Vamos louvar a Deus. O Senhor minha vida oferecer. Vou pedir à igreja para se pôr de pés. Nós vamos, no término desse louvor, orar. Sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor.